Bom dia, amigos da Igreja Batista da Freguesia na Ilha do Governador. Aqui, pastor Rogério Belan, que tem a alegria de ser pastor desta igreja. Que bom estar com vocês novamente. Como foi essa semana? Difícil, mais tranquila, mais adaptados a esse momento diferente da vida? Espero que sim, mas certamente com a presença de Deus na vida de vocês, certamente com orações que trouxeram paz ao coração de vocês, certamente com a leitura da sua palavra, que nos diz tudo aquilo que nós precisamos ouvir para nos fortalecer, nos encorajar, para avivar a nossa fé. Que bom podemos estar juntos de novo. Quero trazer os motivos de oração para que nós estejamos lembrando de orar neste dia. Quero lembrar a vocês que nós estaremos orando pela família Magalhães, precisamos estar orando por eles, a igreja deve estar unida em oração por esta família, orando pela Rogéria, que pede orações pela sua saúde, orando pelo Alexandre e Genina, amigos da igreja, que pedem orações pela sua família e trabalho, Marcelo, que enfrenta um momento de luta na sua vida para restaurar a sua vida, vamos orar por ele. Vamos orar pela Priscila. A Priscila nos pede orações pela sua amiga Sandra. Ela precisa de orações sobre a sua saúde. Kátia pede orações pelo pastor Luiz Fernando e vamos agradecer porque Luiz Fernando está melhorando. Jonathan e família, orando por eles também, que foram acometidos do Covid, estão também se recuperando. Elas e família tiveram Covid, mas já me avisaram que fizeram um novo exame, estão livres do vírus. Vamos estar orando também pela Marta de nossa igreja, que pede que oremos pelo aluguel de uma casa que ela tem, eles precisam alugar para ter o sustento neste momento. Vamos estar orando também pelos profissionais de saúde, como sempre fazemos, pelas autoridades do nosso país, e vamos estar orando por aqueles que são mais vulneráveis. Vamos estar sempre em oração por eles. Vamos orar primeiro, pedindo a Deus a bênção dele sobre nós, para este culto da manhã, para esse momento em que vamos estar estudando juntos a palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós, Pai. Muito obrigado porque certamente o Senhor está cuidando de nós. Certamente, Senhor, o Senhor está nos livrando de tanta coisa que nós nem sabemos. Suplicamos, Senhor, as tuas bênçãos, suplicamos a consolação para aqueles que estão tristes, para aqueles que de alguma forma estão precisando de restauração, e alegra, Senhor, o coração do teu povo na certeza de que o Senhor cuida de nós. Pai de amor, quero suplicar que o Senhor me unja agora com teu Espírito Santo para pregar a palavra. Unge o teu povo para ouvir e discernir esta palavra pregada. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero falar com vocês hoje sobre um assunto que está muito presente na nossa vida. Quero falar sobre coragem, fé e sonhos. Coragem, fé e sonhos. Muito bem. Nós vivemos os dias do nosso tempo, com todas as qualidades desses dias, mas também com todas as preocupações desses dias, com todas as lutas desses dias, com as vitórias, com as privações, com as provações. E algo que nós precisamos sempre lutar, sempre nos empenhar, é para que jamais nos deixemos abater. Que nós mantenhamos a nossa coragem, a nossa fé e a nossa capacidade de sonhar. De vez em quando ouvimos essa expressão que a alegria em Deus não depende das circunstâncias, e isso é uma verdade. A sociedade em que vivemos, ela julga as situações apenas baseada em números, em questões numéricas, em quantidades. Por exemplo, nos esportes, por exemplo, quem são aqueles que vencem nos esportes, nas competições, nas Olimpíadas?
As vitórias são aquelas dos maiores números sempre. Quem fez mais gols, quem fez mais cestas, quem pulou mais longe, quem saltou mais alto, quem levantou mais peso, quem foi mais rápido, quem marcou mais pontos. É assim que funciona o conceito de sucesso dentro da sociedade em que nós vivemos. E aí nós temos que nos perguntar, será que é possível vencer quando o placar da nossa vida é menor do que o placar do adversário? Será que isso é possível? Será que é possível vencer quando estamos com menos pontos do que os pontos do adversário, pelo menos aparentemente? E eu gostaria hoje de rever com vocês uma situação bíblica em que nós podemos claramente verificar vitória, verificar vencer, como vencer mesmo com um placar aparentemente desfavorável. Eu vou convidar vocês para que abram as suas Bíblias no livro de Números. Nós vamos ler Números no capítulo 13. Números, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 33. Números 13, versículos 17 a 33. Apenas situando, nós estamos aqui observando algo que aconteceu no Velho Testamento, quando da libertação do povo hebreu do Egito em direção à terra prometida, a Canaã, e houve um momento em que Moisés enviou 12 pessoas, 12 homens, para observar aquela terra, observar a terra prometida para onde eles pretendiam ir e, observando, trazer as informações sobre aquela terra, sobre se isso seria ou não viável. Então nós vamos ler aqui o que está posto em Números 13, de 17 a 33. Vamos lá. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse: Subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou são muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou se é má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se habitam em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou se é estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas, ou seja, das primeiras colheitas. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobi, a entrada de Ramate. Subiram pelo Neguebe, vieram até Hebron, estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Este lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. A palavra Escol significa cacho, cacho de uvas, por isso era o Vale de Escol. 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E caminharam e vieram até Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente a terra mana leite e mel,
e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é muito poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do rio Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E ali também o éramos aos seus olhos. Muito bem. Moisés mandou ali um grupo de homens, 12 homens, para observar aquela terra que Deus havia prometido para eles. Primeira coisa é pensar se realmente teria que haver o envio daqueles espiões. Porque se Deus já havia prometido aquela terra, aquele povo de Israel havia sido libertado da escravidão e tinha uma promessa de uma terra que emanaria leite e mel e onde eles estabeleceriam a sua nação, o seu povo, a sua história. Eles estavam ainda temerosos da antiga promessa, embora ela tivesse havido, eles tinham medo. O povo então pede que sejam mandados observadores, são 12 homens. E a história conta que desses 12 homens, 10 homens voltaram com medo, embora tivessem visto que a terra prometida estava lá, que tudo que Deus havia contado a respeito da terra era verdadeiro. 10 deles foram amedrontados, 10 deles foram pessimistas. É interessante pensar que quando Deus nos dá uma bênção ou uma missão, nós devemos crer nisso. E nós não precisamos também nos assustar, porque se Deus prometeu, Deus não mente. Nós podemos imaginar que aquele povo tenha dito coisas da seguinte forma, por exemplo: mas se é uma bênção ou missão de Deus, é claro que eu vou tomar posse dessa terra, eu não vou temer, eu não vou me assustar. Aquela promessa da terra já foi vista no texto bíblico, no início de Gênesis 12:1, se fala na promessa, quando essa promessa já foi falada a Abraão, e também depois em Êxodo 3:8, essa promessa foi reforçada ao Moisés com respeito à terra. E a gente fica pensando com relação a essa questão de tomar posse das promessas que Deus nos faz. Deus faz promessas para nós hoje também. Deus nos garante determinadas vitórias na nossa vida. A Bíblia está eivada de centenas e centenas de promessas de Deus para o seu povo. No nosso tempo, nós temos promessas para nós como igreja também. Promessa, por exemplo, como as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é uma promessa de Deus. Mas mesmo diante das promessas de Deus, por vezes as circunstâncias à nossa volta acabam nos deixando ansiosos, acabam muitas vezes nos amedrontando. E às vezes nós nos assustamos diante das dificuldades, das lutas diárias. E fazemos isso
como que esquecêssemos que Deus existe. Do mesmo jeito que aquele povo foi tirado do Egito, da escravidão de Egito, por Deus, viu o mar vermelho se abrir, viu as 10 pragas que caíram sobre os egípcios para que eles os liberassem, mas agora eles estavam ficando amedrontados como se Deus não existisse. Deus continua nos dando missão e Deus continua nos dando promessa. Lembra, apenas para que a gente se lembre da missão da igreja, abra aí sua Bíblia para a gente recordar, Mateus 28, 19 e 20, só para refrescar a nossa mente. Mateus 28, 19 e 20 fala sobre a síntese da missão da igreja, da qual você faz parte, esta igreja que é a reunião dos salvos, como você e como eu. Veja lá, Mateus 28, 19 e 20, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aquele era o Israel daquela época. O Israel da nossa época é a igreja de Cristo. Esse é o Israel de Deus desse tempo. Canaã é aqui. Canaã é a terra que Deus nos prometeu. Canaã é a sua casa. Canaã é o seu dom. Canaã é a sua família. Canaã é a sua vitória. Canaã é vencer apesar das circunstâncias adversas. A nossa Canaã está em volta de nós. Nós não podemos perder a coragem, a fé, muito menos os sonhos. Daquele grupo de 12 espias que estiveram ali dentro de Canaã, verificando se a terra era conquistável, só 2 foram corajosos, mantiveram a fé e mantiveram seus sonhos, Josué e Caleb. Muitas vezes o nosso inimigo tenta nos convencer, e ele tenta fazer isso todos os dias, que nós não podemos ter vitórias, não podemos tomar a posse das nossas Canaãs. E aí ele nos propõe sustos, ele nos propõe medos, e faz isso porque ele quer fazer como fez com aqueles espias que voltam de uma terra que era como a promessa de Deus e dizem: nós nos sentimos como se fôssemos gafanhotos. E nós sentimos como se eles fossem gigantes. Uma vez conversando com um amigo muito querido, e ele havia se convertido, havia aceitado a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas ele estava convencido de que havia uma parte da sua vida que ele jamais conseguiria consagrar a Deus. Ele achava: não, esta parte da minha vida eu nunca vou conseguir consagrar a Deus. O inimigo havia posto ali um medo na vida daquele homem tão querido. Eu tenho certeza que ele hoje já superou isso. Há um ditado popular que diz que o medo é um guarda armado na porta das oportunidades. O Senhor dá a você oportunidades, dá a todos nós oportunidades. E nós precisamos manter a coragem, a fé e os sonhos. E os sonhos. Quando for a sua Canaã, quando você observar a Canaã que Deus deu a você, que Deus apresentou a você, e Ele apresenta as nossas Canaãs diárias e as nossas Canaãs futuras, Ele nos apresenta sempre. Quando o Senhor apresentar a sua Canaã, vá até ela e faça isso com excelência. Faça com responsabilidade, faça com estratégia. Aqueles homens que foram até Canaã, eles foram mandados ali com uma missão de observação para trazerem ânimo para o povo, e foram com uma certa estratégia. Vou dizer para vocês algumas das questões que eles fizeram. Por exemplo,
Eles cobriram um trajeto de mais de 300 quilômetros a pé para se esgueirar por dentro de Canaã, para observar tudo. Eles levaram 40 dias fazendo essa incursão na terra de Canaã. E eles receberam ordens para ficarem atentos a como seria o povo, qual seria o número de pessoas, como era a força daquele povo, que tipo de cidades eles observariam, como era o solo, como eram as plantações, como eram as árvores, tudo isso eles teriam que observar. E já que eles iriam possuir aquela Canaã, eles teriam que fazer isso bem feito, para poder ganhar capacitação de conquista. Isso se aplica a nós também. Tudo que você fizer para o Senhor, tudo que você fizer na sua vida, tudo que você fizer na direção da Canaã que Deus te prometeu, faça bem feito. Faça o seu melhor para o Senhor, para Deus. Eu tinha uma avó que eu não conheci, porque ela morreu 6 meses depois do meu nascimento. Era a mãe de meu pai. Era a avó Mariquinha. A avó Mariquinha, ela era uma mulher muito simples do interior de São Paulo, e essa avó Mariquinha não sabia ler. Mas ela aprendeu a ler para poder ler a Bíblia. E ela aprendeu a ler. E a avó Mariquinha, embora fosse uma mulher muito humilde, e a casa dos meus avós, lá em Rio Claro, no interior de São Paulo, era uma casa muito, muito humilde, de chão de tijolo. Esses tijolos de construção eram postos um do lado do outro e formavam o chão da casa. Não havia assoalho de cerâmica ali, nada disso. Muito bem. A minha avó, com toda a sua humildade, a sua simplicidade, sempre pensava assim: eu preciso guardar a minha melhor roupa para ir ao domingo na igreja. A roupa de domingo. Lembra da roupa de domingo? Pois é. Ela fazia isso, não que Deus não a recebesse, não a amasse com a roupa velhinha e rota que ela tinha, mas ela entendia que o melhor teria que ser entregue a Deus. A sua primícia teria que ser entregue a Deus. O seu cordeiro sem mancha teria que ser entregue a Deus. O seu melhor tempo era o que seria entregue a Deus. Ela entendia que para Deus não se entregava resto. E assim é com o nosso tempo, com a nossa vida, com o nosso tempo de agora. É preciso que nós tenhamos uma visão clara, uma visão muito clara da nossa missão, da Canaã que Deus nos tem apresentado na nossa vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida familiar, e ter coragem, fé e ainda manter os nossos sonhos. Não temos que dar restos para Deus. Quando Deus nos dá uma Canaã, há uma outra coisa muito interessante. Deus vai na frente. Você vê quando nós lemos aqui Mateus 28, versículos 19 e 20, que fala sobre a missão da igreja, ele vai dizer no finalzinho, Jesus diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está com a gente. Ele está conosco. No caminho da nossa Canaã, Deus sempre vai conosco e vai na frente. 10 daqueles espias que foram a Canaã, daqueles observadores, pensaram e olharam aquela Canaã sem colocar Deus naquele negócio. Eles olharam a sua possibilidade de vencer e de conquistar, pensando exclusivamente nas suas possibilidades pessoais, nas suas forças. E assim, eles olharam e pensaram: meu Deus. Quer dizer, não falaram meu Deus, porque eles não pensaram em Deus. Eles pensaram: olha, eles são muito grandes, eles são verdadeiros gigantes, nós somos como gafanhotos. Então 10 deles olharam para tudo aquilo sem colocar Deus no negócio. E 2 deles, Josué e Caleb, olharam toda aquela situação, olharam as possibilidades através da lente da presença do Deus Yahvé. Eles contaram com Deus que iria junto deles. 10 deles olharam com medo e 2 deles
olharam com confiança. Com confiança. Aqueles com medo pensaram assim: aquela é uma terra que devora os seus moradores. Eles disseram isso. Os outros pensaram assim: pode devorar os moradores, mas não devoram a Deus. Aqueles com medo disseram: aqueles homens são maiores que nós, são gigantes. Mas aqueles dois, Josué e Caleb, pensaram: mas eles não são maiores do que Deus. Outros pensaram assim: aos seus olhos nós somos como gafanhotos, aqueles 10. Mas aqueles dois pensaram: mas Deus é grande e é poderoso. É preciso manter a coragem, é preciso manter a fé, é preciso manter os sonhos. A gente olha para Canaã que Deus nos deu através da lente da fé. Eles só pensaram que a terra manava leite e mel, que aquela terra era de Deus e que eles haviam feito uma promessa para eles. E eles pensaram: nós vamos prevalecer. Eu quero convidar você a voltar lá para Números. Agora nós vamos ver o capítulo 14. Volte para Números, no capítulo 14. Números, capítulo 14, versículos 6 a 9. Ok? Um daqueles homens que ali esteve todo o tempo, com uma atitude de coragem, de fé e mantendo seus sonhos, foi Caleb. E eu quero chamar você para, nesse final de mensagem, a gente pensar um pouquinho naquele homem chamado Caleb, que voltou e que disse: eia, vamos lá, vamos vencer. Quando eles já estavam dentro da terra, já conquistada, acontece isso que nós vamos ler aqui agora em Josué 14, nós vamos ler de 6 até o 11, ok? Acharam? Josué 14, 6 a 11. Diz assim: e chegaram os filhos de Judá a Josué, em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Ele está fazendo alusão a um momento lá ainda no deserto, quando Moisés, reconhecendo a coragem, a fé e a fidelidade de Josué e Caleb, Moisés havia prometido que daria uma parte da terra a Caleb. E ele está lembrando isso a Josué, porque só quem entrou na terra de toda aquela geração foram justamente os dois, Josué e Caleb. Caleb continuou dizendo então: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois foste perseverante em seguir o Senhor teu Deus. Versículo 10: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, quanto para voltar. Muito bem. Observe esse homem, observe Caleb, observe. Caleb, quando foi espiar a terra, tinha 40 anos. Eles permaneceram 40 anos vagando pelo deserto.
até que finalmente entraram na terra prometida de Canaã. Como Caleb agora está falando aos 85 anos, eles já haviam entrado em Canaã 5 anos atrás. Isso quer dizer que agora, nesses últimos 5 anos, eles estiveram lutando e guerreando dentro de Canaã para consolidar a conquista. E agora este homem, de 85 anos, chama Josué, que foi o outro espia otimista, cheio de coragem e fé, e ele disse: agora é hora de eu receber a minha terra, porque embora eu tenha 85 anos, eu continuo tendo sonhos. Ele continuava tendo sonhos de conquistar a terra, de se estabelecer na terra, de estabelecer a sua família naquela terra. Aquele homem de 85 anos não havia perdido nem a coragem, nem a fé e nem os sonhos. Ele agora está pronto para habitar. E ele pede então uma terra ali naquele lugar. E essa terra é concedida a ele. Essa terra é entregue a Josué, ou melhor a Caleb, por Josué, como havia sido prometida. É maravilhoso quando a gente pode compreender e ver. Você vê que esse homem diz assim: eu continuo forte. Ele está forte pela manutenção da sua coragem, pela manutenção da sua fé e pela manutenção dos seus sonhos. Eu digo a você, nunca perca seus sonhos. Você pode viver as situações mais adversas. Nunca abra mão de manter a coragem confiante em Deus. Nunca abra mão de manter a sua fé em Deus e jamais abandone os seus sonhos. Faça como Caleb, que aos 85 anos ele diz assim: olha, eu continuo forte, continuo determinado, pronto para a batalha, seja para ir como seja para voltar. E eu quero terminar isso aqui com o finalzinho desse texto, a partir do versículo 12 até o versículo 15, que encerra esse momento dessa história, em que esses dois homens, tão cheios de coragem, tão cheios de fé e mantendo seus sonhos, agora são coroados com a recompensa. Versículo 12 de Josué 14 e até o 15 vai dizer o seguinte: agora, pois, diz Caleb, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, que eram grandes, e estavam as fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Ele continua confiante. Josué o abençoou, deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom como herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arbá. Este Arbá foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou ou descansou da guerra. Caleb manteve durante toda a sua vida, durante toda a travessia do deserto, durante a entrada e os 5 anos de guerra de conquista de Canaã, ele não abriu mão da coragem, da fé e dos sonhos. Ele manteve ali os seus sonhos. Queridos, não importa as circunstâncias, o inimigo não poderá amedrontar o seu povo, porque o medo é um guarda armado na porta das oportunidades e o Senhor tem promessas para nós. Mantenha os seus sonhos, porque o Senhor é contigo. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, prometido e cumprido na nossa vida. Nós podemos vencer, mesmo que o placar pareça adverso, porque Deus está do nosso lado. Amém? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. Quero suplicar, Senhor, que o Senhor atenda
que o Senhor considere todos os pedidos que nós fizemos aqui. Nós fizemos pedidos de saúde, de consolação, de transformação, de restauração, de provisão, Senhor, para tantas famílias, e nós suplicamos pela Tua bondade, misericórdia, graça e amor. Atende os pedidos, Pai, eu te suplico. E eu peço que o Senhor também receba a nossa gratidão por aqueles que estão já restaurados, já recuperados. O Senhor tem cuidado de nós e nós confiamos em Ti, Senhor. Quero suplicar também que o Senhor mantenha, Senhor, fortaleça a nossa coragem, fortaleça a nossa fé, aviva a nossa fé, Senhor, eu te suplico. E não nos deixe perder os nossos sonhos, Senhor. Nós queremos suplicar que o Senhor esteja dentro dos nossos sonhos e da realização deles. Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor abençoe os profissionais de saúde. Tem misericórdia desses homens e mulheres tão valorosos, põe Tua mão sobre eles. E quero suplicar que o Senhor abençoe, que o Senhor fale ao coração e à mente dos nossos governantes, Pai. Senhor, abençoa os bons, como eles precisam, Senhor, da Tua mão sobre eles, protegendo-os e conduzindo, Senhor, fortalecendo, encorajando. Abençoa, Senhor, que aqueles que são bons sejam guardados por Ti. E, Senhor, eu suplico que o Senhor fale da mesma maneira a mente e ao coração dos maus, daqueles governantes maus. E, ó Deus, suplico que eles possam ouvir a Tua voz para que sejam transformados. Mas aqueles que não aceitarem a Tua palavra, não aceitarem a transformação que vem de Ti, Senhor, retira-os, Senhor, eu te suplico. Leva o Senhor daqui, para que o povo possa, Senhor, experimentar um tempo de paz, Senhor. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Mantenham seus sonhos, tenham coragem, mantenham a fé, Deus vai abençoá-los. Vamos nos ver de novo hoje às 19h30 no culto em família. Lá estaremos juntos. Até lá, fique com Deus.